Para a gente começar o estudo de hoje, eu vou convidar você para a gente ler mais uma vez um versículo que nós lemos no início. Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo na Bíblia, a ação do Espírito Santo na Bíblia. Como eu já disse alguns dias atrás, alguns estudos atrás, fala-se muito pouco, estuda-se muito pouco sobre o Espírito Santo. E nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, começando desde o Gênesis. Hoje, nós vamos estudar a ação do Espírito Santo nos livros dos Reis e de Crônicas. Vou repetir, nós hoje vamos estudar sobre a ação do Espírito Santo de Deus nos livros de Reis, porque são dois livros, né? Primeiro Reis e Segundo Reis, e nos livros das Crônicas dos Reis de Israel. Nós vamos ver como o Espírito Santo agiu nesses livros, nesse período de tempo que começa a ser contado a partir da morte do rei Davi. A partir da morte de Davi, e quem sucede Davi ao trono? Salomão, seu filho. É a partir dali que começa então o livro dos reis e das crônicas de Israel. Porque vários reis, a partir de Davi, vão assumir o trono de Israel. Vocês conhecem bem a história, Israel vai se dividir em duas partes, e aí nós vamos ter dois tronos. Um trono na parte sul de Israel, que nós chamamos de Judá, e um trono na parte norte de Israel, que vai ser conhecido como Samaria, Efraim, norte, como você queira. Então nós vamos estudar sobre a ação do Espírito Santo de Deus durante esse período. Como foi que o Espírito Santo, o que o Espírito Santo fez durante esse período? Como ele trabalhou neste período? Talvez, se perguntássemos para alguns crentes, teriam muita dificuldade de responder como o Espírito Santo agiu nesse período. Mas eu quero nessa noite mostrar para vocês, através desse estudo, como o Espírito Santo agiu nesse período. Para isso, vamos ler segunda carta do apóstolo Pedro. Ué, pastor, o senhor vai estudar segunda Reis, primeira Reis, e para que vai ler Pedro lá no Novo Testamento? É para que você entenda. Abra sua Bíblia, segunda carta do apóstolo Pedro, lá no Novo Testamento, capítulo de número 1, versículo 21. Quem está no Data Show, por favor, esteja bem atento, que eu vou usar muitos livros da Bíblia, eu preciso que você seja bem rápido, porque nós vamos usar vários livros, vários textos, e quem está no som, quem está na mídia aí, fique bem ligado com isso. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, nós vamos botar um tema no estudo de hoje. O tema do estudo de hoje, que vai ficar lá no YouTube, né, para que os irmãos possam assistir depois, é quando não há mais remédio. Qual é o tema do estudo de hoje? Quando não há mais. Em outras palavras, numa versão para você entender, quando não há mais o que fazer. Essa é a temática de Reis. Quando não há mais remédio. E eu estou falando isso baseado no estudo que vamos fazer do Espírito Santo em Reis e Crônicas. Quem está anotando, estou falando devagarinho, para que você possa fazer esta anotação. E quem não pega tudo que eu vou dar aqui, depois você vai lá no canal do YouTube, se inscreva lá, compartilha lá e estuda mais ainda a Bíblia. Encontraram 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados
pelo Espírito Santo. Vocês podem repetir comigo a leitura numa só voz? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, queridos. Eu vou pedir um pouco da sua atenção, porque eu preciso fazer uma introdução. Para quê? Para que você possa entender o que a gente vai estudar aqui. Até então, preste bem atenção, até então, o Espírito Santo estava fazendo uso de alguns líderes. Quando você vai estudar sobre o Espírito Santo na Bíblia, você vai ver que o Espírito Santo, ele se utilizou de pessoas. Por exemplo, Moisés era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus capacitou Moisés para liderar Israel até a travessia no deserto. Depois o Espírito Santo vai capacitar Josué, para dar continuidade ao processo de conquista da terra de Canaã. Depois o Espírito de Deus vai começar a tomar alguns homens, que a gente chama de juízes, como Sansão, Jefté, Gideão, e por aí vai. Vai tomar esses homens com poder, com autoridade. Depois dos juízes, a gente vai ver Samuel, um jovem cheio do Espírito, até chegarmos a Saul, que foi tomado pelo Espírito de Deus. Por fim, a gente chega a Davi, que também era um homem cheio do Espírito, que Deus deu o Espírito para ele governar Israel. Depois vem Salomão, filho de Davi, que Deus deu o Espírito, e o dom de sabedoria, Salomão, é manifesto exatamente porque Salomão tem o Espírito de Deus. É o Espírito que dá a sabedoria que Salomão tinha, que nenhum homem tinha sabedoria como Salomão. Quem produzia esta sabedoria em Salomão era o Espírito de Deus através do dom da sabedoria. Então a gente percebe que até Salomão, a gente tem Deus dando o Espírito a líderes, a sacerdotes, a reis. Mas a partir de Salomão, que eu quero estudar com você, a partir de Salomão, nós vamos encontrar o povo de Deus se afastando do caminho do Senhor. Inclusive, sacerdotes se desviando, reis se desviando, profetas se desviando como falsos profetas. E durante esse período em que o povo de Deus vai se afastando do caminho do Senhor, o povo de Deus vai enveredar olha, preste bem atenção, no livro de Reis e Crônicas, o povo de Deus vai tomar o caminho da idolatria, o povo de Deus vai tomar o caminho da feitiçaria, o povo de Deus vai entrar pelo caminho do paganismo, da prostituição espiritual. O povo de Deus vai começar a se misturar com povos pagãos. O povo de Deus vai deixar Deus de lado e vai começar a cultuar outros deuses. E é a partir disso, o que Deus vai fazer para preservar este povo? Porque este povo precisa ser preservado, porque deste povo vai vir o Messias. E se esse povo se perder, como o Messias viria? Então Deus vai agir para conservar este povo a gente chama de Israel. E esse povo está, durante esse período, afastado. Então Deus vai levantar, preste bem atenção, homens, e vai revestir esses homens de poder. Nós vamos chamá-los de profetas. Porque aqui no livro de Reis e Crônicas, é que começa a grande ebulição do que chamamos de profetismo. Ainda que Abraão é chamado de profeta e Moisés é chamado de profeta, mas o profetismo vai começar em Reis e Crônicas. Por quê? Porque Deus vai levantar homens com uma capacidade de quê? De repreender o
povo, repreender líderes, repreender sacerdotes, repreender reis. Deus vai dar autoridade a esses homens chamados profetas, e eles vão falar inspirados, como disse Pedro, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você for para Reis e Crônicas, talvez em nenhum tempo, em nenhum momento da história de Israel, Deus levantou tantos profetas. E é sobre os profetas cheios do Espírito Santo que nós vamos estudar nesta noite. E eu vou estudar com vocês, não dá para estudar todos, mas pelo menos 7 profetas que Deus levantou, presbítero Eliseu, durante o período de Reis e Crônicas, e deu a esses homens, irmãos, uma capacitação sobrenatural que vai impactar a nossa vida nesta noite. Então, neste período de Reis e Crônicas, Deus vai levantar profetas, homens que eram, o que era o profeta, pastor? Deixa eu explicar para você, porque a gente ouve muito falar de profeta. Profeta era o porta-voz de Deus. Ele entregava para alguém, ou para um líder, ou para a nação, ou para um grupo de pessoas, aquilo que Deus mandou ele dizer. Por isso que o profeta, sempre que se referia ao povo, ele sempre usava esse mesmo termo: assim diz o Senhor. Então os profetas foram os homens utilizados por Deus neste período de Reis e Crônicas para repreender o povo. E agora nós vamos estudar alguns deles. Vamos começar então estudando alguns profetas dessa história. E os profetas surgiam, irmã Libiane, do nada. Às vezes o autor de Reis e Crônicas, que a gente não sabe quem foi, alguns acreditam que tenha sido Esdras, outros acreditam que tinha sido o próprio Samuel, ninguém sabe, Samuel não, o Esdras, ou outros citaram outros homens lá, que eu não me lembro agora, mas a gente não sabe quem escreveu nem Reis e nem Crônicas. Mas o cronista que escreveu, ele quando fala sobre os profetas parecem que eles aparecem e desaparecem. Eles surgem no cenário, no meio de uma emergência, e desaparecem depois que eles efetuam aquilo que Deus mandou eles fazer. Por exemplo, quer ver? Só para você ter uma noção. 1 Reis 17. Vamos começar em 1 Reis. Eu vou pesquisar muito com vocês hoje a Bíblia. Então pega a Bíblia, 1 Reis 17:1. Quem não encontrar, vai na tela comigo. 1 Reis 17:1. Só para você ter uma noção de como os profetas surgiam no cenário. Olha o que diz 1 Reis 17:1. Então Elias, o tisbita. Irmãos, Tisbe, a gente nem sabe onde é essa região. Para você ter uma ideia, ninguém sabe onde ficava Tisbe. Era uma região tão isolada, tão esquecida. E lá em Tisbe, Deus encontrou um profeta. Qual o nome deste profeta, pastor? Um dos maiores profetas da história de Israel. Seu nome era Elias. Quem não conhece o profeta Elias, gente? Mas Deus encontrou Elias lá em Tisbe, numa região que nós nem sabemos onde é, dos moradores de Gileade, ou seja, daquela região de Gileade. Disse a Acabe, disse para quem? Quem era Acabe, pastor? Acabe era o rei de Israel, a autoridade máxima do reino do norte, um homem perverso, maligno, que casou com uma mulher maligna, Jezabel, temido, mandava matar quem ele quisesse matar, era um homem sanguinário, violento, covarde. Mas Deus levanta Elias e diz: vai lá e eu tenho uma mensagem para tu entregar para Acabe. Os profetas não podiam ter medo de morrer. Os profetas, eles estavam sempre à mercê da morte. Sua vida era sempre uma ameaça, porque os profetas repreendiam e entregavam mensagens que ninguém queria ouvir na maioria das vezes. Mensagens duras, de repreensão, de conserto. Então Deus levantou Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, e disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra.
Elias manda uma mensagem para Acabe. Certamente é Deus que deu a ele essa mensagem, porque os homens de Deus, como a gente viu em Pedro, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ele estava dizendo: Acabe, você está adorando Baal e dando a Baal a glória, porque Baal era adorado como Deus da fertilidade. Quando chovia e a terra era regada, eles cultuavam Baal. Quando chovia e a hortaliça era molhada pela chuva, eles adoravam Baal. Aí Deus levanta Elias e diz: vai lá e diz que eu vou trancar o céu e que não vai ter Baal que faça chover. Para mostrar para Israel que quem mandava a chuva era Deus, não Baal, que eles estavam cultuando o Deus errado. Então eu quero mostrar para você que Elias surge num cenário caótico, com uma mensagem dura para Acabe. Mas eu vou chegar em Elias, eu comecei aqui, mas vamos começar em 2 Crônicas, capítulo de número 15. 2 Crônicas 15, versículo 1. Põe na tela aí. Vamos falar sobre um profeta chamado Azarias. Olha o que diz o texto. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias. Viu como é que funcionava? O Espírito de Deus, que também é chamado de Espírito Santo, veio sobre. Isso nos ensina que ele revestiu Azarias. Veio sobre, está dizendo, revestiu, deu poder, deu autoridade, deu unção, deu virtude. Alguém pode dizer: cadê o Espírito Santo em Reis, pastor? Em Crônicas, olha lá, ó. Ele está capacitando um profeta. O Espírito Santo nunca parou de trabalhar. O Espírito Santo está agindo desde Gênesis e continua agindo até hoje. E eu vou te dizer uma coisa: ele está trabalhando aqui nesta casa hoje. Ele está agindo aqui nesta casa hoje. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Olha lá, o profeta Azarias. Versículo 2. Saiu ao encontro de Asa. Asa é um rei que está governando a parte sul de Israel. Asa não foi um rei ruim, mas Asa precisava de um despertamento. E os profetas, irmã Kátia, eram usados por Deus para causar um despertamento espiritual. Diz o texto que ele saiu ao encontro de Asa, o rei da parte sul, e disse-me: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, que é a parte sul, o Senhor está convosco. Ou seja, eu estou entregando algo que Deus mandou entregar para você, rei Asa. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Isso se aplica para nós, irmãos? Será que essa palavra tem validade para nós? O Senhor está conosco enquanto nós estamos com ele. Se nós o buscarmos, nós o encontraremos. Porém, se nós o deixarmos, ele nos deixará também. Essa mensagem é tão atual quanto foi naquele tempo. E o profeta está entregando para Asa e está dizendo: você precisa do Senhor. Versículo 3 diz assim. Aí, o cronista, quem está escrevendo, ele para um pouquinho o relato do que o profeta está falando, e ele quer mostrar para nós como estava o cenário naquele momento. Por isso que ele diz assim: e Israel, ele para um pouquinho o que o profeta está falando, e ele quer mostrar para nós o cenário, o quadro do que está se passando naquele momento. Ele diz que Israel estava por muitos dias sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Olha que quadro caótico. Versículo 4. Mas quando, na sua angústia, se convertia ao Senhor, Deus de Israel, o buscava, o achava. Parece que Deus permite isso, né? O povo vai vivendo longe de Deus, mas aí Deus permite os apertos da vida. E esses apertos faz o crente buscar o Senhor. E quando o crente busca, Deus não lança em rosto. Deus diz: agora você quer? Não, não. Deus deixa ser achado.
Oh, meu Deus do céu, mesmo a gente errando tanto, e aí Deus deixa os apertos da vida vir, e a gente cai nos pés do Senhor, e Ele podia dizer, agora, aí Deus ainda nos abraça e diz, que saudade eu estava de você. Olha o versículo 5, e naqueles tempos, não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, uma tribulação só, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Versículo 6. Porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Deus permitiu uma tribulação muito grande, porque eles estavam longe de Deus. Aí o versículo 7 diz assim, ele volta a fala do profeta. Lembra que o profeta estava dizendo, se o buscar, vocês vão encontrar. Aí ele volta a fala do profeta, mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Pega na mão de alguém e diga, se esforça, porque Deus vai te recompensar. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? E para que era aquela profecia? Animando Asa, dizendo, Asa, Deus quer derramar um avivamento, Deus quer agir no vosso meio, Deus quer trabalhar no meio de vocês, mas Ele espera que vocês se esforcem e não se desanimem. Se esforça as vossas mãos, porque Deus há de recompensar todo esforço de vocês. Quem pode dizer glória a Deus? Então se anima, minha irmã, porque Deus é um Deus que recompensa-nos pelo nosso esforço. Azarias, então, ele entrega uma mensagem de renovo para Asa. Agora tem outro texto, por exemplo, 2 Crônicas, capítulo de número 20, como nós já estamos em Crônicas. Abre em 2 Crônicas, vamos falar sobre Jaziel. 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo 14. Olha que coisa linda, irmãos. 2 Crônicas 20, 14. Abra sua Bíblia. Mais uma vez, irmã Andresa lá. Então veio o Espírito do Senhor. Agora ele não vem mais sobre Jaziel, não vem sobre Azarias. Agora Deus vai usar outro. Não é mais Azarias, porque Deus usa quem Ele quer, é Deus que escolhe quem Deus quer usar, e eu gosto de Deus por causa disso, porque Deus não tem só uma pessoa para usar, Deus usa quem Ele desejar usar, é quem se colocar na posição Ele usa. Então veio o Espírito do Senhor, mais uma vez esse termo, no meio da congregação sobre quem? Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Eu já até expliquei isso para vocês, né? Que naquele tempo não tinha sobrenome, e os sobrenomes, ou seja, para identificar a pessoa, se dava o nome dos pais, dos avós biológicos, para que identificasse. Então certamente havia outros Jaziéis lá. Então, para identificar quem era que foi tomado pelo Espírito, o cronista vai dizer, era um filho de Zacarias, que é filho de Benaías, que é filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Ou seja, para ninguém errar quem Deus tomou, Deus sabe quem Ele toma, aleluia. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Diga glória a Deus. Versículo 15 diz assim, e Jaziel disse, dai ouvidos todo Judá, parte sul de Israel, e vós moradores de Jerusalém, que é a capital, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Oh meu Deus do céu, Josafá está tremendo, Josafá está temeroso, Josafá está sendo cercado por um monte de exércitos se uniram para destruir Jerusalém. Aí Deus toma Jaziel, Jaziel levanta a voz no meio do arraial e diz, assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, porque Deus já comprou esta peleja. Pega na mão de alguém e diz, quando Deus compra a briga, meu filho, se Deus comprar a tua briga, fica tranquilo. Fica tranquilo, se Deus disser, esta briga não é tua, é minha, esta guerra não é tua, é minha, esta peleja não é tua, ela é minha, fica tranquilo, porque eu já entrei na peleja. Era isso que Deus estava dizendo. O versículo 16 desse mesmo texto diz assim, amanhã
O profeta está sendo usado por Deus e vai dar as estratégias, o que Josafá tinha que fazer. Descereis contra eles, vocês vão descer para pelejar. Mesmo vocês sendo menor em número e eles sendo uma multidão como a areia do mar, vocês vão descer para pelejar. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. O profeta recebe de Deus a revelação pelo Espírito do Senhor, mostrando por onde eles estavam vindo, qual era o caminho que o inimigo estava vindo. Vocês vão descer, porque eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e vocês vão se encontrar com eles no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Ei, Deus já tinha visto. Irmãos, eu costumo dizer isso aqui: Deus anda na linha do tempo. O que é isso, pastor? É que a linha do tempo para nós é limitada. A gente está no presente, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Deus, ele vai lá no futuro, vê o que está acontecendo e volta ao presente. Se ele precisar, ele vai lá no passado, vê o que se passou e volta no presente. Deus anda na linha do tempo. Deus anda na linha do tempo. Ele vai lá e vê e fala. Versículo 17. Aí diz assim: vocês vão fazer isso. E vocês vão encontrar com eles no vale, em frente ao deserto de Jeruel. Aí ele diz assim: nesta peleja, nesta guerra, não tereis de pelejar. Vocês não vão pelejar. Parem e estejam de pé. E vocês vão ver a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã, sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. O que Deus está exigindo de Josafá? Fé. Você vai com o seu pequeno exército. Você não vai precisar guerrear. Eu só quero que você tenha a fé de ir. Eu já estou na frente da batalha. Aleluia, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Você vê que o Espírito de Deus vai revelando tudo, vai mostrando tudo. Esse episódio, eu não vou ministrar isso, mas é aquele que Josafá confiou tanto, que colocou os músicos para tocar na frente do exército. Já que a gente não vai batalhar, já que a gente não vai guerrear, já que eles não vão levantar uma tranqueira contra nós, coloca os músicos na frente e vamos cantando. E no momento em que eles foram cantando, Deus foi lá no arraial. Oh, aleluia. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Diga glória a Deus. Tem um outro texto. 1 Reis, capítulo de número 14. Para você ver a ação do Espírito de Deus, como ele trabalha. 1 Reis 14, versículo 1. Tem outro texto aqui muito interessante de 1 Reis, capítulo 14. Você vê a ação do Espírito de Deus. Diz assim: naquele tempo, adoeceu Abias, filho de quem? Filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. E vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aias, ou Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. Toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou, e foi a Siló, e entrou na casa de Aias, e já Aias ou Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua. Porém o Senhor, o Senhor aqui é o Espírito do Senhor, é aquele que revela coisas ocultas, aquele que mostra o que está escondido. Porém o Senhor disse ao profeta: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que entrando ela fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. O profeta cego, irmã Ana, não enxergava nada, não conseguia mais ver, mas o Espírito de Deus falou: olha,
a mulher está vindo aí, a mulher do rei Jeroboão, disfarçada, mas tu vai entregar uma mensagem para ela dura. E quando ela foi entrando na casa do profeta, o Espírito lhe revelou, é ela. Ele disse, entra, mulher de Jeroboão, porque o disfarce caiu, porque Deus revela o oculto e escondido. Diga para alguém, Deus revela o oculto escondido. Nada fica escondido do Espírito de Deus. Ele vê tudo. Salmo 139, Davi diz, para onde me irei do teu Espírito? Para onde posso me esconder dele? Aonde eu for, ele me vê. Então não tem como se esconder do Espírito de Deus. Aonde você estiver, o Espírito de Deus vai te ver. Aonde você entrar, o Espírito de Deus vai te ver. Dentro do teu carro ele vê, dentro do teu quarto ele vê. Aonde você estiver, o Espírito de Deus te vê. Te vê. Tem outro texto muito interessante, 1 Reis, capítulo de número 18. Versículo 12, olha o que diz esse texto, sobre Elias. Elias era um homem tão cheio de Deus, que o dia que Elias se encontrou com Obadias, que era mordomo de Acabe, e Acabe procurava Elias, irmão Carlos, em todo Israel para matar Elias. Acabe tinha um ódio de Elias, Acabe queria acabar com a vida de Elias, mandou procurar o profeta Elias em toda a área de Israel, até fora de Israel, para matar Elias. Aí um dia Elias, o mordomo de Acabe, que era crente, imagina ser mordomo de Acabe, irmão, sendo crente. Obadias era crente fiel. Obadias sustentou profetas a pão e água para eles não morrer. Enquanto Acabe mandou matar os profetas, Obadias, que era mordomo, colocou sua vida em risco e escondeu os profetas para Acabe não matar. Obadias era crente mesmo, de verdade. Não deixou a influência de Acabe lhe interferir. E um dia Obadias se encontrou com Elias, e Elias mandou dizer a Obadias, Obadias, avisa o teu rei Acabe, que eu estou aqui, ele não quer falar comigo? Aí Obadias disse assim, versículo 12, vê se você acha aí, 1 Reis 18, versículo de número 11 e 12, para você entender. E agora dizes tu, vai, dize a teu senhor, eis que aqui está Elias, e poderia ser que apartando-me eu de ti, olha o que ele vai dizer, o Espírito do Senhor te tomasse, e não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, não te achando ele, me mataria. Ele diz assim, deixa eu explicar isso para você. Elias diz assim, diz a Acabe que eu estou aqui. Aí Obadias diz, eu vou falar que tu está aqui? Mas eu sei que tu é um homem cheio de Deus, e que Deus te leva para cá, que Deus te leva para lá, que Deus te toma, Deus te esconde, e eu falando que tu está aqui, ele vir não te encontrar, porque o Espírito de Deus pode te levar, então eu estou morto. O que ele está dizendo? Ele está autenticando, de que ele sabia que Elias era um homem movido, trabalhado, lapidado, cheio do Espírito de Deus. O que Obadias está dizendo, eu sei que o Espírito do Senhor trabalha na tua vida, eu sei que o Espírito do Senhor te leva para cá, te leva para lá, que o Espírito de Deus te transporta de um lugar para o outro, e vai que eu fale para o meu Senhor Acabe que tu está aqui, e quando ele chegar o Espírito te leve para outro lugar, eu estou morto. Ele está dizendo, eu sei que o Espírito trabalha na tua vida. Como é bom olhar para um crente e dizer, eu sei que o Espírito de Deus te usa, eu sei que o Espírito de Deus trabalha na tua vida. Coisa boa, irmãos. O Espírito de Deus trabalhava tanto na vida de Elias, que em 2 Reis, capítulo de número 2, pega aí por favor sua Bíblia, 2 Reis 2. Versículo 8. Tem que ficar de olho no relógio. 2 Reis 2:8. Acharam? Então Elias tomou a sua capa. É isso que está na sua Bíblia?
e a dobrou. Leiam comigo então. E feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Elias chega à beira de um rio, tira sua capa, Rômulo. Ele e o profeta Eliseu. O profeta Elias tinha uma capa. A capa era uma capa de couro que protegia o profeta da chuva, do frio, do calor escaldante, do sol. Ele sempre andava com aquela capa. Ele tira a capa, vem com Eliseu, e está quase no tempo da sua partida. Ele vai na beira do rio, e bate com a capa na água. Quando ele bate com a capa na água, o rio abre. Quem quer a capa? Pergunta aí para o meu irmão. Ei, tu quer a capa? Quem quer a capa de Elias? De quem vai ser a capa de Elias? Que capa é essa, irmão? Que tem poder de abrir rio. Que capa é essa que tem poder de abrir rio? Oh, aleluia! Tá, então ele bate na água. O rio abre. Irmão, passaram a seco. Não é só a água do rio que abriu. O piso que é lameado de um rio se tornou seco, pavimentou. Deles passarem sem afundar o pé na lama. O que aconteceu no Mar Vermelho foi isso. Porque senão todos tinham atolado no fundo do mar. O fundo do mar é lameado, é areia, é cheio de fragmentos assim. Quando Deus abriu o mar para Israel passar, Ele pavimentou uma estrada no meio do mar. Passaram a seco, levantou poeira. Eles vão passar, versículo de número 8, 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, preste bem atenção, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Eu estou indo embora. Deus vai me levar. Mas eu deixo você fazer um pedido. O que você quer? Ele disse para Eliseu: Eliseu, o que você quer? E Eliseu disse: eu peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida. O que é isso, pastor? Alguém pode não entender bem o que é isso. Deixa eu explicar para você. Alguém pode dizer: mas Eliseu era soberbo, né? Ele quer mais do que tinha sobre Elias? Não, irmão. Na lei de Israel, o primogênito recebia herança dobrada. O que Eliseu está dizendo é: eu quero que tu me considere como um filho teu. Aleluia. Como teu filho e teu sucessor, para dar continuidade àquilo que o meu pai fez. Por isso que ele chama Elias, quando Elias vai levado, meu pai, porque ele sabe que ele é filho, e que Elias é seu pai espiritual. Ele quer o reconhecimento de que ele é filho, e receberá a herança como um filho primogênito, e com isso ele poder dar continuidade à obra que Deus começou na vida de Elias. Ele quer continuar com o nome de Elias na terra, divulgando a obra que Deus começou com Elias. Ele quer dar prosseguimento à obra que seu pai espiritual começou a fazer. Isso é lindo demais, irmão. Olha o versículo 10. Elias diz assim: coisa dura pediste. Eu não posso fazer isso por você. Mas tem uma coisa: se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Elias pega a capa e bate na água, e a água abre para eles passarem, o poder está na capa ou está na virtude do Espírito que está sobre Elias? Pergunta para alguém: o poder estava na capa ou no poder do Espírito que está sobre aquele homem? Aleluia. O poder não estava na capa.
O poder estava sobre Elias. E agora o Eliseu pede que este poder seja sobre ele. Mas como saber se o poder vai estar sobre Eliseu? Versículo 11. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo surge do nada, irmão, uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo. Tu imagina o que é isso? Uma carruagem puxada por cavalos e todos resplandecendo, brilhando, fogo. Alguns acreditam que era um fogo literal, mas tudo leva a crer que eram cavalos de glória, que assistem diante de Deus no céu, e por causa do resplendor de Deus, eles brilham por causa do resplendor da glória de Deus. E esse carro de fogo que vem do céu, do trono de Deus, ele vem, e quando ele passa por eles, ele passa no meio entre Elias e Eliseu, e ele causa um redemoinho de vento, porque ele vem com um poder tão grande, que quando ele passa, um redemoinho começa, oh meu Deus do céu, quem pode dizer? E Elias não vai na carruagem, Elias sobe no redemoinho, o vento vai levar, e não é o vento comum, porque vento comum não leva para o céu, este redemoinho é produzido pelo vento do Espírito, que vai levando Elias para o céu. Pega na mão de alguém e diga: eu quero experimentar este redemoinho de Deus, este vento de Deus. Eu imagino que Eliseu deve ter caído. Elias foi tomado no meio daquele redemoinho com a areia, vento e glória. Eliseu cai, versículo 12. O que vendo Eliseu clamou, olha lá como é que ele clama. Meu pai, ele está chamando Elias, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele faz uma alusão a Elias como se fosse um exército, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, os rasgou em duas partes, no sentido de luto, de despedida, de angústia, porque ele nunca mais vai ver o seu pai espiritual. Versículo 13, também levantou a capa de Elias. Elias foi, mas a capa veio descendo, e a capa cai no chão, e Eliseu pega a capa de Elias, a capa é de Elias, mas será que o poder está sobre Eliseu? Versículo 14, diz o texto, tomou a capa de Elias que lhe caíra, e lhe feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Ele para diante do rio, porque o rio fechou de novo. O rio abriu para ele passar, e agora ele tem que voltar, mas o rio está fechado para ele voltar. Aí ele pega a capa, e ele lembra do que Elias fez, e ele diz assim: onde está o Deus de Elias? E bate com a capa na água, a água bate. Que é isso, pastor? Era Deus dizendo que o poder que estava sobre Elias agora está sobre a vida de Eliseu. Quem pode dizer glória a Deus? É a confirmação de que o poder estava sobre Eliseu. O poder do Espírito de Deus estava sobre Eliseu agora. E Eliseu passa. Então agora quem está revestido do poder? Eliseu é tão cheio de poder. Olha o que diz o texto. 2 Reis, capítulo de número 3. 2 Reis 3. Eliseu era um homem cheio de Deus. Por isso você vai ver o ministério de Eliseu com tantos milagres. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo de número 11. Quem encontrou, diga amém. Disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor? Sabe por quê? Josafá estava junto com Acabe. Acabe não valia nada, Josafá era um rei bom. Josafá se uniu com Acabe para uma guerra que precisava de mais soldados. Ele decidiu apelar para Acabe se juntar a ele. E quando eles foram para a batalha, os exércitos estavam, os profetas de Acabe estavam dizendo: pode ir que Deus vai dar vitória. Só que Josafá, que era crente, disse assim: eu não estou sentindo muita firmeza nesses profetas. Ele diz assim:
não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. O que lavava as mãos de Elias? Versículo 12, disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá, o rei de Edom, desceram a ele. Olha o versículo 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, quando Eliseu vê Acabe é aquele que buscou matar Elias e agora tenta matar Eliseu. Quando ele vê Acabe, ele diz assim para Acabe: que tenho eu contigo? Crente cheio do Espírito Santo é ousado. O que eu tenho contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Versículo 14, disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, nem olharia para ti, nem te veria. Eu só vou atender por causa de Josafá, porque tu não vale nada. Tu é tralha. Não vale um vintém. Mas por causa de Josafá. Versículo 15. Aí, irmão, mexeu com o emocional de Eliseu. Como é que vai profetizar com o emocional abalado? Ele disse assim: trazei-me um tangedor, um homem que toca instrumento musical. E sucedeu que, tangendo o tangedor, aquela música suave começou a acalmar Eliseu. E aí a mão de Deus veio sobre ele. Porque enquanto a gente estiver nervoso, Deus não age. Segura na mão de alguém e diz: enquanto tu estiver nervosa, Deus não te usa. Não, você vai precisar se acalmar, respirar fundo. Ei, Deus não vai trabalhar por meio de você ou na tua vida desse jeito. Não, primeiro se acalma. Quem está ouvindo a voz de Deus aqui? Primeiro se acalma. Ei, Eliseu sabia que ele precisava acalmar o seu emocional, porque sem isso Deus não ia lhe usar. Então a música começa a ser terapêutica, começa a acalmar o profeta, e no momento que ele então está respirando fundo, já está mais calmo, já conseguiu superar aquele dilema, a mão de Deus veio sobre ele. Interessante que veio a mão de Deus veio sobre ele, significa que o poder do Senhor veio sobre ele, a atuação do Espírito de Deus veio sobre ele. Tem outro texto muito parecido com esse. Eu já estou partindo para o final, porque meu tempo já está no finalzinho. 1 Reis, é bem parecido, 1 Reis 22. É um texto mais longo, mas vale a pena a gente ler. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 22. Outro profeta, Micaías. Já ouviram falar no profeta Micaías? Micaías era ousado demais. Olha o que diz 1 Reis 22, quem achou, diga amém. Versículo 5, disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Josafá se une a Acabe e sai para a batalha. E os profetas de Acabe estão dizendo que vai dar tudo certo, que vai ser vitória, que vai ser bênção. E a gente tem que ter cuidado, porque tem alguns profetas de Acabe por aí, que só profetiza coisa boa. Que vai dar tudo certo, que é só vitória, que você pode estar todo errado, que eu já estou vendo uma chave, só se for a chave do abismo, né? É os profetas de Acabe, só profetizavam o que Acabe queria, porque eles comiam na mesa de Jezabel. E por ser manipulados por Acabe, eles só profetizavam coisa boa. Só coisa boa, eles só viam coisa boa. Eu estou vendo vitória na tua vida. Eu estou vendo os profetas de Acabe. Aí Josafá falou assim: eu não estou sentindo firmeza nesses profetas.
Vamos consultar para versículo 6, põe na tela aí. Então o rei de Israel juntou os profetas, quase 400 homens, e disse: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram o quê? Sobe, porque o Senhor entregará na mão do rei. Acabe junto os seus 400 profetas, todos manipulados, todos comprados por Jezabel, e pergunta: olha, eu quero que vocês consultem a Deus aí para mim, eu devo ir nessa peleja? Aí os profetas numa só voz: pode ir, que Deus vai dar vitória, pode ir, que Deus é contigo. E Josafá está ali no meio, ouvindo 400 falsos profetas. Versículo 7, disse porém Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor? Irmão, tinha 400 profetas, só que Josafá era tão crente, quer dizer, não tem ninguém aqui de Deus nesse lugar, não? Não tem ninguém aqui que fala em nome de Deus de verdade, não? Não tem alguém aqui que tenha a palavra do Senhor de verdade, não? Que a gente possa realmente consultar a Deus. Eu não estou sentindo firmeza nesses profetas aí. Versículo 8. Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Aí olha o que Acabe diz: porém eu o aborreço, não gosto dele. Eu não gosto desse profeta, porque nunca profetiza de mim coisa boa. Só mal. E disse Josafá. Aí Josafá disse: o nome dele é Micaías. Eu não gosto dele. Porque, irmão, como é que alguém vai profetizar coisa boa para Acabe? Já viu aquela pessoa que está toda no erro e quer ouvir coisa boa? Não, você conhece alguém que está todo no erro e quer chegar na igreja e uma mensagem: eu quero uma mensagem positiva, eu quero uma mensagem de mel, de vitória, de bênção. Aí Deus manda o Micaías com a mensagem de repreensão: vai te converter, põe tua vida no altar, te conserta. Eu não gostei dessa palavra, eu queria a palavra de vitória para a minha vida. Só que Micaías nunca profetizava acerca de Acabe coisa boa, porque Acabe, Deus não dava mensagem boa para Acabe, Deus só dava mensagem dura para Acabe, porque Acabe vivia no erro. Aí Josafá diz, versículo de número 9: então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. Vai lá buscar. Josafá não quer ir para a batalha sem falar com ele. Eu não gosto de ouvir as mensagens dele, mas traz ele lá. Josafá diz: nós só vamos sair para a batalha depois que ele vier. Versículo de número 10. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um no seu trono. Olha que coisa engraçada. Vestido de vestiduras reais na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam o quê? Estavam os dois no trono e os profetas profetizando: Deus vai dar vitória. Eu vejo Deus dando vitória. Eu vejo Deus, grande rei Acabe, eu já vejo a chave da vitória na sua mão. Rei Acabe, eu vejo a porta se abrindo diante do Senhor. Rei Acabe, eu já estou vendo Deus operando maravilha, rei Acabe. E Acabe lá todo. Eu gosto desse culto. Versículo 11. Zedequias, filho de Quenana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor. Ele bota uns chifres de ferro na cabeça e diz assim: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios até os consumir. Olha, Deus está te dando a vitória sobre os sírios. Eu já estou vendo tu derrotando toda a Síria. Versículo 12. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará. Olha, eu já estou vendo a vitória, já estou vendo a bênção. Acabe, pode ir, Acabe, Deus é contigo. Eu já estou vendo os sírios sendo abatidos, pode ir. E os profetas todos profetizando, cantando. Que festa, que culto abençoado. Acabe devia estar ali. Esse culto pentecostal maravilhoso. Deus, como Deus fala no meio do arraial. Mas daqui a pouquinho vai chegar alguém que vai estragar o culto. Foram buscar o profeta Micaías, versículo 13. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo, ele vai lá buscar Micaías e diz assim: olha, vês aqui as palavras dos profetas a uma voz, predizem coisas boas para o rei, seja pois a tua palavra como a palavra de um deles. Vê lá o que tu vai falar, está todo mundo falando em vitória, vê lá o que tu vai entregar. Vê lá, não vai estragar o culto do rei não, hein? Versículo 14. Porém Micaías disse:
vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. O que Deus mandar entregar, eu vou entregar. O que Deus mandar falar, eu vou. Não importa os 400 que estão, não importa o que eles estão falando, eu só vou entregar o que Deus mandar eu falar. Eu não sou Maria, vai com as outras. Está todo mundo falando, está todo mundo dizendo coisa boa, está todo mundo. Eu vou falar o que Deus mandar eu falar. Agrade a quem agradar, desagrade a quem agradar. Eu vou entregar a mensagem do rei. Quem está ouvindo a palavra de Deus, diga glória a Deus. Aí o versículo 15. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele disse, num tom irônico: sobe e serás próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. Só que ele está entregando isso num som sarcástico. Josafá percebe, versículo 16. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Tu quer ouvir a verdade? Diga para alguém: você realmente está disposto a ouvir a verdade? Não. Eu quero que você diga para alguém: você realmente quer ouvir a verdade? Ou você quer ouvir aquilo que te faz bem? Me ajuda aqui, William. Você quer ouvir aquilo que te faz bem? Ou você quer ouvir a verdade? Porque a verdade pode machucar. A verdade pode doer. A verdade pode não ser agradável. Você que está aqui nesta noite, quer ouvir realmente a verdade? Você vem na casa de Deus disposto a ouvir a verdade? Você vem desarmado? Fala, Deus. Seja mel, seja fé, eu quero ouvir tua voz. Você vem desarmado para a casa de Deus, ou vem todo armado querendo ouvir só coisa boa? Olha o 17. Então disse ele: já que tu quer ouvir a verdade, então te prepara, aperta o cinto. Tu quer ouvir a verdade? Acabe. Quero ouvir a verdade. Então aperta o cinto, que eu vou entregar a verdade. Eu vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não tem pastor. Eu vi os soldados correndo desesperados. E disse o Senhor: este não tem senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Versículo 18. Então disse ele, então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse que ele nunca profetiza de mim coisas boas, senão só mal? Versículo 19. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Versículo 20. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro da outra. Versículo 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com o que? Versículo 22. E disse ele: eu sairei, serei um espírito da mentira na boca de todos os teus profetas. E ele disse: tu induzirás, ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Eu vi o espírito de mentira saindo diante de Deus e dizendo: deixa que eu vou tomar os profetas e vou enganar o rei. Eu vi, Deus me revelou que saiu um espírito de mentira lá do céu, vem para enganar através dos falsos profetas. Que isso? Ele viu o espírito do engano saindo diante de Deus, dizendo: deixa que eu engano ele, que eu vou fazer ele cair na batalha. Versículo 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos os teus profetas. Está diante dos 400. O espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou mal contra ti. Versículo 24. Então Zedequias, que é um dos falsos profetas, filho de Kenana, chegou e deu um soco no queixo, um soco na boca do profeta, e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar de ti? Esse Zedequias, ele achava que ele era o único profeta verdadeiro. Ele está dizendo:
aonde foi que o Espírito do Senhor passou de mim e falou contigo? Ele achava que tinha o Espírito de Deus, mas não tinha coisa nenhuma. Era o espírito do engano que estava na boca dele. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Cuidado, diga para alguém que está dando cuidado com o espírito de engano, cuidado com o espírito da mentira, cuidado, porque ele está atuando, e a gente precisa ter discernimento, porque o espírito da mentira trabalha naquilo que a gente quer ouvir, e não naquilo que a gente precisa ouvir. E tem muita gente vulnerável com as suas crises emocionais, vulnerável ao espírito da mentira, e fica buscando o que quer ouvir e não o que precisa ouvir. O espírito da mentira trabalha no que você quer ouvir, não naquilo que você precisa ouvir. Versículo 25. E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares na câmara de cama em cama para te esconder. Versículo 26. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías, tornai a trazê-lo a mão, o chefe da cidade de Joás, filho do rei. Versículo 27. E direis assim, diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, sustentai com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. Versículo 28. E disse Micaías: se tu voltares em paz, porque tu não vai voltar, tua morte já está estabelecida. O Senhor não tem falado por mim. E disse mais: ouvi todos os povos. Acabe disse assim: prenda ele, bota na cisterna e dê pão e água até eu voltar. Ele disse: se tu voltar, Deus não me usou. Você sabe a história? Você sabe a história? Deixa eu explicar para vocês a história. Josafá e Acabe vão para o campo de batalha com o seu exército. Só que chega lá, o que Acabe faz? O traidor Acabe deixa só Josafá com a roupa real. Ele tira as roupas reais, porque ele sabia que os reis são os primeiros a serem mortos na guerra. Ele tira as roupas reais e veste uma roupa simples para ninguém desconfiar que ele é Acabe. Mas Josafá, ele não orienta Josafá a fazer isso não, ele deixa Josafá na situação. Só que um homem lá do exército inimigo pega uma flecha, põe no arco e puxa o arco e solta a flecha no meio daquela multidão de gente. A flecha vai. Ela tem endereço certo. Quem, pastor? Acabe. Acabe. E ele está lá no meio disfarçado. Mas ninguém se disfarça diante de Deus. Deus acha. Deus acha, Deus acha, Deus acha, Deus acha, Deus acha. Ninguém se disfarça diante de Deus. Deus acha. Tinha uma palavra de morte, então Deus vai, Deus vai, Deus vai. A flecha vai. Atravessa Acabe. Porque com Deus ninguém brinca, né, irmãos? Ah, Senhor. Eu encerro. Meu horário se foi. Tem um texto, 2 Crônicas 24. Eu encerro aqui. 2 Crônicas 24. É muito maravilhoso estudar sobre os profetas. 2 Crônicas 24, 17. Obrigado, daqui a pouquinho você me ajuda. 24, 17 eu encerro. Porém depois, acharam aí? 24, 17? Porém depois da morte de Joiada, eu vou encerrar com essa leitura. Vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, serviram as imagens de bosque, aos ídolos, e então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa dessa sua. Porém enviou profetas entre eles, para os fazer tornar ao Senhor. Olha lá, irmão, versículo 19. Porém enviou profetas entre eles, para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram. Olha o versículo 20. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também Ele os deixará.
Irmã Andresa, esse homem, esse profeta de Deus, Zacarias, foi, no livro dos Crônicas, o último profeta morto. Ele se coloca entre o povo e diz: por que vocês estão transgredindo o caminho do Senhor? Vocês vão sofrer as consequências disso. Olha o versículo 21. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Irmã Cecília, o profeta que foi mandado para alertar o povo de Deus, para corrigir o povo de Deus, para colocar o povo de Deus de volta no caminho, foi apedrejado e morto. E essa morte causou tanta comoção que Jesus faz menção dela. Jesus faz menção dela. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 11, versículo 51 e 52. Lucas 11, 51 e 52. Eu tenho que ler isso aqui com você. Lucas 11, 51 e 52. Olha o que está lá. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido sangue, ou será requerido desta geração. Me ajuda aí, William. Jesus disse assim: vocês mataram os profetas. Eu mandei os profetas, e desde Abel, o justo, até Zacarias, o último profeta assassinado no cânon hebraico, vocês mataram. Eu mandei os profetas com palavras para vos corrigir, para colocar vocês no trilho, no caminho, e vocês resistiram. E sabe o que acontece quando o povo de Deus resiste aos profetas de Deus? Aí eu encerro. Eu tenho que ler isso aqui. 2 Crônicas, eu encerro, e a gente ora. 2 Crônicas 36, versículo 15. 2 Crônicas 36, 15 e 16. Olha o que diz o texto, irmãos. Vamos ler juntos? E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Não há mais o que fazer. O que Deus manda para curar o povo? A palavra. Através de quem? Dos seus profetas. E quando o povo se quebranta ao ouvir a palavra, é curado, é liberto, é transformado, é renovado, é batizado, é fortalecido, é levantado. E quando o povo resiste à palavra, não há o que fazer. Nada pode mudar alguém que resiste à palavra. Pega na mão de alguém e diga: nada pode fazer para quem resiste à palavra. Se você resiste à palavra, não tem remédio. Nada pode te curar, nada pode te sarar, nada pode te libertar, nada pode te transformar. Porque Deus disse: eu mandei a palavra, eu mandei os mensageiros, zombaram deles, desprezaram eles, escarneceram deles, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo, que não houve mais remédio. Nessa noite Deus mandou para nós a palavra. Abrace a palavra, tome posse dela. Se ela é dura, diga: Senhor, eu preciso desta palavra. Deixa a palavra te lapidar, deixa a palavra te moldar, deixa a palavra te corrigir, deixa a palavra te consertar, desce a casa do oleiro e deixa Deus moldar você. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Fica de pé para a gente orar. Oh meu Deus, coloque a Bíblia sobre. Hoje está todo mundo cheio de palavra aqui. Passei um pouquinho do horário, mas porque eu não podia terminar antes por causa da palavra. E lá no YouTube você continua estudando esta palavra. O Espírito de Deus, irmão, Ele está aqui, curando, sarando, restaurando. Quem está orando comigo, ore comigo aqui. Oh glória.
Senhor enviou sua palavra. Essa palavra cura, essa palavra liberta, essa palavra transforma, essa palavra renova, esta palavra sara. Agora, se você resistir à palavra, não haverá cura, não haverá libertação, não haverá transformação. Mas quando a gente se submete à palavra, oh meu Deus, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Vai orando comigo aqui nesta noite, nós já estamos encerrando. A palavra de Deus foi liberada sobre nós, liberada sobre a igreja do Senhor. Fernanda, vem fazer esta oração. Faz a oração aqui em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por esta palavra poderosa, Pai, que veio de encontro aos nossos corações, Senhor. Pai, ouvimos esta palavra que é poderosa e eficaz, Senhor. Mas de nada adianta, Senhor, se ouvirmos ela e não praticá-la, Pai. Por isso te pedimos que o Teu Santo Espírito continue trabalhando na nossa vida, Senhor, de forma poderosa e maravilhosa nessa noite, em cada coração que entrou por essas portas, Senhor. Que o Teu Espírito nos ajude, Pai, a cumprir a Tua palavra, a sermos obedientes a ela, a darmos ouvidos à Tua palavra nesta noite, para a glória do Teu nome. O Senhor falou, Pai, poderosamente a nós, a cada um que entrou por essas portas, e nós queremos agradecer ao Senhor e te pedir, Pai, que o Senhor continue conosco e continue levantando, Pai, os Teus profetas nessa terra, Pai, para ensinar, para falar, Pai, para pregar a Tua palavra com verdade, Pai, com sinceridade, para que o Teu povo retorne a Ti, de forma que te agrade, Pai, que de forma, Pai, que possamos chegar, Pai, ao céu de glória, lugar que o Senhor tem preparado para os Teus filhos, para aqueles que obedecem a Tua palavra, para aqueles que andam na Tua palavra, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, continua conosco e com o Teu povo, assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Cátia, o presbítero Eliseu, vem cá, irmã Cátia. Eles estão completando 31 anos de matrimônio, irmãos. E não é todo dia que se completa 31 anos de matrimônio. Vem cá, irmã Cátia. Eu queria que a igreja sobe aqui no altar, estendesse as mãos para o casal. Presbítero Eliseu e irmã Cátia. Eles estão completando 31 anos de feliz matrimônio. Fica mais para cá, Eliseu. Isso, para a gente orar por você. Estenda as mãos para cá. Senhor, aqui está o casal, irmão presbítero Eliseu, irmã Cátia, que hoje estão completando 31 anos de feliz matrimônio. Que Tu continue abençoando este casal, que é uma bênção de Deus para toda a igreja, para todos nós. Que Tu continue, Senhor, derramando sobre eles a Tua paz, a Tua alegria, o Teu amor. Que a união continue sendo fortalecida pelo Teu Espírito Santo. Que os votos que eles fizeram um dia diante do Teu altar continuem, Senhor, vivos em seu coração. Que o amor, que o perdão, que a bondade, que o respeito, que a alegria continue sempre reinando na vida deles. E que eles continuem sendo um exemplo, modelo de família, de casal para todos nós, Senhor. Nós abençoamos eles em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aniversário do irmão Luiz foi que dia? Foi dia 31 de maio. O Luiz fez aniversário dia 31 de maio. Vamos parabenizá-lo também, né? Tem mais alguém que fez aniversário essa semana? Não? Senhor abençoe o irmão Luiz, que para nós é uma alegria ele estar aqui na casa do Senhor. E completou mais uma primavera de vida, mas agora firme na Tua casa, na Tua presença. Isso para nós é uma alegria muito grande, Pai. E nós rogamos a bênção do Senhor para a vida do Teu servo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmão Ezequiel, dá um abraço no Luiz, em nome de toda a igreja. Vamos encerrar agradecendo o Senhor por essa noite tão abençoada. Perdão pelos minutos que passamos, mas fomos alimentados com o estudo da palavra, que é tão importante para a nossa vida.
Nós vamos ouvir o presbítero Eliseu fazendo a oração, agradecendo o Senhor, e depois o presbítero Denilson impetrando a bênção apostólica. Oremos ao Senhor. Amado Deus e querido Pai, te louvamos, Senhor, te damos graças, te agradecemos, Senhor, por essa noite maravilhosa, Senhor, que passamos na Tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, por poder, Senhor Deus, ouvir um pouco mais da Tua palavra, guardar em nosso coração a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque em tudo, Senhor Deus, o Teu nome tem sido glorificado em nossa vida, Senhor. Continua abençoando a Tua igreja, abençoando o Teu povo, abençoando a vida do Teu servo, pastor Luciano. Ó Deus amado, e continua, Senhor Deus, levantando vidas neste lugar, Senhor, para que em tudo, Deus, o Teu nome seja glorificado. Te agradecemos por tudo, meu Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. O grande amor de nosso Deus, eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja diz... Amém. Pelo sangue